tratava-se de um assassinato de uma parlamentar. Ponto. E quem está preso é outro parlamentar que está sob suspeita de ter sido o mandante. Então não cabia nada ali que não fosse o foco nisso, não é? Mas o que a gente viu foi gente dizendo, não, eu vou votar para soltar ele porque amanhã pode ser eu. Quer dizer, isso é uma confissão de culpa, não é? Ao contrário, deveriam ter dito, não, aqui nós vamos fazer uma coisa, era para ser uma votação em um ambiente ideal, uma votação unânime, porque uma parlamentar mulher foi assassinada, né? E tendo sido a mando de outro, a frase correta seria, bom, eu vou votar pela preservação da prisão, porque amanhã pode ser eu. Se você está matando gente aqui dentro, amanhã pode ser eu. Mas não. Então, esse foi o primeiro erro. Você vê que um sintoma claro desse erro foi que as bancadas do PL e do PP, pela primeira vez, se fragmentaram. Nem o Elmar Nascimento conseguiu liderar os seus para uma votação fechada, e nem o PL. Sim. Então, o Lira ficou mal nisso tudo, se sentiu derrotado, porque ele, como presidente da Câmara, é que deveria orientar nesse sentido. Gente, essa aqui é uma matéria acima de qualquer coisa. Sim. É para a gente votar isso com foco no assassinato de uma parlamentar. Como ele não fez essa orientação, você fica autorizado, quem quiser, a dizer que ele desejava a libertação do Brasão. Eu não estou afirmando isso, mas ele autoriza essa leitura para quem quiser fazê-la. Até porque ele se sentiu contrariado com a articulação do governo. Exatamente. Pela prisão. No painel do Brasão, você teve os 130 votos de sempre. Aproximadamente 130 votos de sempre. Ele não conseguiu agregar mais votos, ele não conseguiu derrotar o governo, porque aquela maioria lá, ela oscila e ela se forma em favor de determinadas pautas. E o Bosco tem razão, essa pauta tinha de ter sido unânime. Sabe, é um crime comum. Anos investigando a morte de uma pessoa cruelmente assassinada, com não sei quantos tiros, uma coisa medieval, absolutamente violenta. Sabe, não tinha de a Câmara ficar a favor de soltar. A polícia investigou, levou anos para poder encontrar. 6 anos, né? Para poder encontrar o mandante. E localizou, ele que se defenda, que a justiça se faça. Mas bem lembrar, não quer demais, Wanda, o tempo, 6 anos. Por quê? Porque isso derruba aquela tese, aquele pretexto formal de que precisaria haver a prisão em flagrante do homicídio. Ora, o homicídio, se pudesse ter sido em flagrante, seria uma maravilha. Não foi. E não foi porque justamente ele foi obstruído desde o primeiro momento. E essa obstrução durou 6 anos. Então, a obstrução é um crime continuado. Então, na hora que você detecta quem está fazendo ela, é um flagrante. Então, quando você lembra os 6 anos, você desmonta essa tese que eles levaram para lá ontem de prisão inconstitucional porque não houve flagrante. Porque não foi só o homicídio. Foi o homicídio, a obstrução desse homicídio, por um trio que era um deputado federal, antes vereador, um ministro de Tribunal de Contas do Estado e o chefe da polícia. Então, se isso não é uma rede de obstrução, não sei mais o que é. Não, e 6 anos, ninguém conseguia mexer com aquele processo. Tanto que não prendeu só o Brasão, prendeu o cara encarregado de desvendar o crime. Olha que barbaridade. Uma coisa que desanima qualquer cidadão. Não procede a queixa dos parlamentares de que a prerrogativa parlamentar estaria atingida, porque desta vez o tribunal cumpriu todo o ritual. Afinal, o Congresso é que decidiu. Sim, o STF e a PGR entregaram ao Congresso, como determina o ritual, que o Congresso decidisse, a Câmara, sobre a liberdade ou a prisão do cara. Sim. Então, foi tudo cumprido à risca. Não teve nada que você pudesse dizer, olha, invadiram aqui as prerrogativas. Não. Não era uma questão política. Lira perdeu nessa história. Perdeu, pisou na linha e vai ficar a ver navios. Não vai ter compensação para ele, não. Vou colocar a fala do presidente Lula, agora há pouco, em um evento ao lado do ministro Padilha, dizendo que ele vai ficar no ministério por muito tempo, só por teimosia. Vamos ver. Esse é o tipo do ministério que a gente troca a cada 6 meses, para que o novo faça novas promessas. Mas só de teimosia o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha.
Falando sério, só por teimosia? Não, não é só por teimosia. Ele, na verdade, está querendo mostrar ao Lira que quem manda no governo é ele. E ele faz muito bem. Isso é um terreno que um presidente da República tem a obrigação de marcar. É o território dele. Ele foi eleito para escolher os ministros. Consigo entender essa fala do Lula, porque se você pegá-la de forma isolada, é aquela história. Quando o outro erra, pisa em falso e erra feio, a melhor maneira de você lidar com isso é deixar aquilo pegar, aquilo contaminar, porque o cara errou sozinho. Mas por que eu acho que o Lula está respondendo? Eu andei aqui, estava lembrando aqui, que na fala do Lira tem mais uma coisa que a gente não colocou, a gente não se lembrou, mas que é uma ameaça. Quando ele fala assim, que o cara é incompetente, que é meu desafeto pessoal, etc., não podia estar interferindo aí, né? Ele complementa e diz, não é? Depois reclama quando o Congresso reage. Quer dizer, você junta isso e vê o seguinte: o presidente da Câmara diz que aquele ministro da articulação é um desafeto pessoal seu. Ponto. O que isso significa? É o mesmo que ele dizia assim, comigo não vai articular. Eu não converso com o meu desafeto pessoal. Então ele está pedindo o quê? Tira esse ministro daí. Porque senão vai ter problema aqui. É isso que ele está dizendo para o Lula. Exatamente. Então agora você pega essa frase e pega essa reação do Lula, o Lula está pirraciando, etc., mas está isso que a Wandinha falou. Ele está ali reafirmando a autoridade dele de presidente, porque afinal os ministérios podem ser objeto de negociação e a política é assim. Mas aquelas cadeiras em torno do presidente da República, todo mundo sabe que ali é o limite. Ali é o limite. Se você negociar as posições que estão ao seu lado, né, você entregou o governo. Não é? Então, esse território que o Lira quer invadir. E essa ameaça está muito clara. E se você não fala com o articulador, então o governo não vai conseguir articular. Não é? E o que é uma contradição, porque ele está reclamando justamente do fato do Padilha ter articulado em favor da Marielle, o que é uma coisa que está acima de qualquer tipo de texto ordinário, de matéria legislativa, etc. Ali é um caso à parte. Ou deveria estar. Ou deveria estar. Só que eu acho que aí que é o grande erro do Lira. Ele, se estadista fosse, ele teria orientado esse assunto está acima de tudo. E não o fez. E não o fez. Ele reclamou, na própria fala dele, ele diz que ele tinha falado que cada um votaria com a sua consciência. Não é assim, porque é um assassinato de uma parlamentar, né? E de repercussão internacional. Então, que parlamento é esse, meu Deus, que tem 130 pessoas, como eu estava dizendo aqui outro dia, a senadora Elisiane Gama. O que é isso? Não é a pergunta que se faz, porque não é um assunto qualquer.